Nesta tarde, noite de sexta-feira em Morro Redondo, a gente recebeu na cidade o deputado federal Alexandre Lindenmayer, ele que é vizinho aqui de Rio Grande e está neste mandato de deputado, já no terceiro ano, e ele vai conversar com os ouvintes da Rádio Bonfim FM, também do programa Alô, Alô, Morro Redondo. Inicialmente, o que oportunizou esta vinda a Morro Redondo nesse dia de hoje? Bom, primeiro uma satisfação estar falando contigo, Forlan, ao mesmo tempo com a Rádio Bonfim e com toda a comunidade de Morro Redondo e arredores. E o que nos traz aqui hoje foi uma visita ao hospital, acompanhado do vereador Charles e também do nosso companheiro que foi candidato a prefeito aqui em Morro Redondo, fez quase 30% dos votos, que é o Flávio, e visitamos o hospital no sentido de noticiarmos a questão de um recurso por emenda parlamentar, num montante de R$100 mil, né? Considerando que já estivemos aqui em Morro Redondo ano passado, também com um olhar de cuidado com o hospital, mas também com recursos destinados a investimentos em praça. Então, quero, como deputado federal pelo Rio Grande do Sul, que tive votos também em Morro Redondo, quero estar próximo da comunidade, honrando a confiança que me foi delegada pelo povo gaúcho também, pelo povo de Morro Redondo, e, acima de tudo, agradecer a oportunidade e a acolhida que as pessoas me deram nesta tarde, e, como disseste, final de tarde e noite, início de noite. Deputado Alexandre, essa emenda para o hospital de R$100 mil, assim, você pode até situar o ouvinte, qual situação ela se encontra, que vocês tiveram recentemente com o deputado Zé Nunes. E por isso a gente vê aqui que está o Flávio Almeida, que é o assessor dele, o vereador Charles Schneider. Então é o único representante do Partido dos Trabalhadores de Morro Redondo na Câmara, né? Isso já faz alguns mandatos. Mas alguma novidade a mais daquele dia que foi anunciado para essa de hoje? São emendas diferentes, né? A emenda destinada pelo deputado Zé Nunes é no valor de R$110 mil, R$100 mil também, R$100 mil, e fora disso, que aí é a emenda como deputado estadual, e fora disso nós estamos destinando mais R$100 mil, que aí como deputado federal. Então é dessa forma que a gente está trabalhando, procurando trazer mais recursos para a saúde de Morro Redondo e olhando para o hospital pela importância que tem, principalmente hoje funcionando como porta de entrada, mas ao mesmo tempo que a gente possa ver que ele amanhã ou depois já passando a ter a possibilidade de internação de pessoas pela estrutura que está muito bem montada, e quero aqui parabenizar, saudar a administração daquela unidade hospitalar. Esse recurso é desse ano? Como funciona esse trâmite? O recurso que está sendo destinado pelo deputado Zé Nunes tem uma probabilidade de publicação, segundo a Secretaria de Saúde, sendo publicado até o dia 31, segundo que o vereador Charles apurou lá em Porto Alegre. Já o recurso que vem por emenda federal, esse vai demorar um pouquinho mais, né, mas é destinado, indicado ainda dentro do ano de 2025, ressaltando o fato de que nós tivemos a aprovação do orçamento federal em 2025, foi lá por abril, e isso vai gerou um atraso no repasse das emendas parlamentares, mas é uma verba que também está destinada para o hospital. Importante essa informação, e a gente vê que o cenário que você presenciou, né, a gente sabe do trâmite, né, que o hospital tem ali, e a questão da necessidade de ter um pouco mais de recursos, tanto a nível de Estado, eu não sei se o senhor também pode contribuir a nível federal também, que o governo possa também ajudar nessa parte das internações. A questão é que a contratualização desse hospital, né, por conta do fato que a gestão aqui ela é gestão estadual, não é uma gestão plena, não é uma gestão que seja
do município, essa contratualização ela passa necessariamente, obrigatoriamente, dentro do Fundo Estadual de Saúde, né? Passa pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente sabe que foram feitos investimentos importantes na estrutura hospitalar, em equipamentos, mas temos hoje uma dificuldade ali, pelo que nós ouvimos, uma dificuldade de que a conta possa fechar em relação ao custeio. Então, os valores que são ofertados na contratualização pelo Estado, né, e que é obrigatoriamente que seja pelo Estado, ela tem um valor limitado e que esse valor limitado ele acaba sendo insuficiente para manter a estrutura de equipes de recursos humanos, sejam de trabalhadores, enfermeiros, técnicos, estrutura de asseio e conservação ou mesmo os médicos. Então, o que está havendo aí é uma determinação por parte da administração hospitalar buscando ampliar os recursos que são necessários, que hoje tem contrato com o município, somando-se a outros recursos, mas também tem demandado junto à Secretaria Estadual e à Coordenadoria Regional de Saúde que haja um aumento sim de recursos para que essa conta ela possa ser viabilizada e consequentemente o hospital poder passar também a receber internação de pessoas. Esse é um trâmite, né, que você explicou então que é uma relação via Estado, né? De tentar aumentar, hoje acho que é 35 mil, né? É em torno disso, na soma o município é em torno de 110, 115, né? Isso, com alguma possibilidade de diálogo de reajuste, né? Está sendo feita essa demanda, esse diálogo com o prefeito Rui. Fora disso... Mas o Estado também tem que aumentar o valor, né? O valor que o Estado está repassando, ele é insuficiente diante da necessidade que para se viabilizar e equilibrar seria algo em torno de R$210 mil, mais ou menos. Seria isso por mês, por né? Mês. Para ter a internação, né? Então é um somatório, né, que é um número ainda muito longe, né? Muito distante. Sem dúvida. Mas esperamos aí que negociações avancem, né? E que possa chegar nesse montante. E aí o município também conta com um deputado, né? Que apesar de ser federal, mas tem a ligação com o Estado, e essa é uma demanda. Saúde é uma demanda, a gente vê pela região, né? Mantemos todo o nosso mandato à disposição do prefeito, da gestão municipal, da administração hospitalar também, para somar esforços junto à secretária estadual, a secretária Arita Berg, sabendo que é como tu disseste, a minha área de competência ela é em âmbito federal, mas a secretária sempre nos recebeu muito bem e a gente vai estar batendo na porta dentro da disponibilidade, dentro da demanda que possa ser feita por parte da gestão municipal e também da gestão hospitalar. O vereador Charles até me comentou que antes da entrevista, só para ter algum dado, né? Me comentado que já foi destinado pelo deputado, então, R$90 mil para a Praça Frederico Krolofo, aqui da Rua do Salso, 90 mil para a Praça Afonso Bederzoli Filho, que é lá no Açoita Cavalo, dividir esse valor com a Praça dos Quilombolas, na Vale Ernestina. E essa destinação que você fez no dia de hoje para o hospital, dos 100 mil. Além desse trâmite, dessas emendas, tem algo articulado também junto ao município, ao vereador, ao Flávio também, ao Zé Nunes, de apoio ao Morro Redondo? Que tem um contato permanente com ambos, com o deputado Zé Nunes, nos colocando à disposição de todas as demandas que porventura sejam de interesse da municipalidade, interesse do povo de Morro Redondo, nos colocando à disposição também do prefeito municipal, da Câmara de Vereadores, para que a gente possa estar gestionando tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, inclusive acompanhando aquilo que for referente a PAC, seleções, que porventura o município tenha demandado junto ao governo federal também. Enfim, a gente está à disposição e o diálogo tem sido permanente, sim.
E essa questão que você comentou que demorou para ser aprovado o orçamento. E também teve essa polêmica também do IOF, né? Derrubada através do Supremo. E a gente sabe desses trâmites aí que está acontecendo lá em Brasília. Agora, claro que está no período de recesso. Mas essa retomada também, o que você pode projetar, mas também essa questão do tarifaço do Trump também, que interfere essa relação Estados Unidos e Brasil, pois o Brasil, muitos produtos comercializa para os Estados Unidos. Como você vê esse cenário de... Pode acontecer alguma negociação antes do dia 1º de agosto que possa mudar esse cenário e menos prejuízo para o Brasil e os gaúchos também que acabam comercializando muitos produtos lá para os Estados Unidos, mas é importante ter essa questão de ver o que lá em consenso, lá no Congresso, né, o que pode modificar. Bom, primeiro é importante a gente ressaltar que o nosso país, ele tem nos últimos anos um crescimento significativo na sua economia. E aí eu dou dados que me parece que sejam importantes compartilhar com a comunidade. Em 2023, a nossa indústria ela estava colocada em 70ª, ou seja, número 70 na indústria no planeta, né? Então, de todos os países, a nossa indústria era colocada como a 70ª na ordem. E já em 2025, nós ocupamos a 40ª posição. Nós subimos 30 posições no ranking em termos de indústria, país de indústria forte. Ao mesmo tempo, é importante também ressaltar que uma das ações que tem sido feitas pelo governo federal, né, e não é de hoje, se nós pensarmos, voltarmos no tempo, nós vamos verificar que em 2023 o Brasil tinha 25% da sua produção destinada aos Estados Unidos. Hoje, essa produção destinada aos Estados Unidos está na casa de 10%. Né? E, ao mesmo tempo, se nós pegarmos todos os estados brasileiros, apenas 2 estados brasileiros têm o predomínio de exportações para os Estados Unidos. Né? E, evidentemente que, por si só, essa fala não desconsidera a importância de preservarmos as relações comerciais com os Estados Unidos, pelo que gera em termos de acesso ao café, ao mesmo tempo ao aço brasileiro, ao alumínio brasileiro, ao suco de laranja, a questão de aviões produzidos pela Embraer, ou seja, dentro da balança comercial brasileira, tem produtos importantes que estão sendo destinados aos Estados Unidos, muito embora nesses anos o Brasil tenha aberto muitos novos mercados para produção, para a colocação da sua produção, né? Por outro lado, não é uma questão específica com relação ao nosso país, né? Muito embora a gente veja o meu colega deputado federal lá nos Estados Unidos fazendo uma defesa em favor da tarifa, né, da taxação dos produtos brasileiros, fazendo um ataque à democracia brasileira, né, ataque ao próprio Supremo Tribunal, quando julga os processos que tramitam em relação ao seu pai, em relação a si próprio, né? Muito embora isso tudo, o que é importante dizer é que dentro do palco principal, do pano de discussão, é que tão logo o Trump assume, ele dialoga no sentido de que vai taxar a produção dos diversos países do mundo. Canadá, 35%, vai taxar os produtos da China, vai taxar os produtos da União Europeia, vai taxar os produtos do México, vai taxar os produtos de tudo que é lado. Né? Então, o que eu quero dizer que não é uma questão específica em relação ao Brasil, mas no jogo dessa disputa fica cada vez mais claro que
para além de questões de ordem política, porque quando os Estados Unidos fala, quando o Trump fala, o que ele diz? América em primeiro lugar. E quando ele fala em América, ele não está falando da América do Norte, América Central ou América Latina. Ele está falando nem da América, Canadá ou México. Ele está falando América é Estados Unidos. É o interesse deles. Assim tem sido. Se fosse a discussão sobre democracia, não basta por si só, porque os Estados Unidos ele dialoga com inúmeros países no mundo, independentemente de ter democracia ou não. A questão que interessa é as relações comerciais que lhes beneficia, né? Então, dentro desse contexto, é que a gente coloca que hoje o palco principal é o fato do Brasil manter o diálogo, sim, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a União Europeia, mas também dialogando com a África, com a Ásia. Quando surgem os BRICS, Brasil, Índia, Rússia, China e a África do Sul. Hoje, já para além disso, tem Indonésia, tem a questão da Arábia Saudita e um conjunto de outros países que já estão fazendo parte dos BRICS, dentro da lógica de uma multilateralidade entre os países, dentro da lógica de criar um banco de fomento que não vise a questão do lucro, mas sim vise um banco para instrumentalizar o desenvolvimento dos países e colocando esses países de forma igualitária, não uma cúpula de G isso, G aquilo, mas que todos tenham o mesmo poder dentro dessa estrutura de BRICS, né? E isso incomoda. E mais do que isso, quando os Estados Unidos olha para o Brasil dessa forma, é da mesma forma como enxergou outras relações, porque o que enxerga? O Brasil tem petróleo, tem água, tem minérios, titânio, entre outros, lítio e assim, que são estratégicos para a produção de equipamentos que são essenciais para a área de transformação. É estratégico. Então, quando o Brasil começa a defender uma ideia de diálogo soberano em relação a todos os países de forma igualitária, sem, desculpa a expressão, sem bater continência para a bandeira americana, isso incomoda aqueles que querem ver o Brasil com um olhar de Brasil colônia. E eu sou daqueles que defendo que a gente não tem que quebrar espinha, sou daqueles que defendo que a gente tem que respeitar os tratados, a Convenção da ONU, o Tratado de Viena, o direito internacional dá guarida ao Brasil para que seja respeitado as instituições brasileiras sem intervenção externa daquele que se coloca como um xerife do mundo, querendo impor aos outros países. Então, e volto a dizer, não é só em relação ao Brasil. A afronta, a forma arrogante, né, que tem se posicionado o Trump, a gente deveria enxergar, por exemplo, o endosso que está sendo feito em relação ao massacre do povo palestino que está sendo feito na faixa de Gaza, nem a questão de ajuda humanitária. A ONU foi retirada da faixa de Gaza para botar alguns lá, para botar as pessoas no corredor e sair matando a tiro. Então, isso tudo, do nosso ponto de vista, tem como palco principal, não é a questão do respeito à democracia, não é a respeito às pessoas, mas é sim um desrespeito à soberania dos países e, ao mesmo tempo, os interesses, como diria lá o Brizola, né? Os interesses que são as questões das riquezas que o nosso país tem e que nos pode colocar, sim, como um país gigante, né? Que eu entendo que nós estamos no caminho certo. O PIB brasileiro cresceu sem precedentes em 3,6%, o nosso desemprego está com 6,6%, é a menor taxa histórica, a nossa economia tem crescido, então os indicadores são muito bons. E mais, a reforma tributária que nós aprovamos, né, e que acabou pela sua regulamentação
atrasando a aprovação do orçamento que foi aprovado em abril, a reforma tributária ela vai ser sentida aos poucos e vai dar muita competitividade para a indústria nacional. E nós estamos vendo ações muito importantes, além de investimentos em infraestrutura, que o Brasil retomou muito investimento em infraestrutura, o BNDES ampliou os seus financiamentos em 262% comparativamente ao pretérito. Nós estamos retomando o setor naval, que gera milhares de postos de trabalho, não só no estaleiro, mas em toda a cadeia sistemista. Ou seja, isso é geração de emprego para a nossa gente. Por isso, um país gigante dentro da América Latina, tem alguns que enxergam a América Latina como América Latrina, né? Não é conveniente. Então, a gente tem que ter muita firmeza nesse momento da história para o Brasil não se ajoelhar e se tomar realmente um país, um momento de grandeza, de protagonismo, respeitando o nosso país dentro daquilo que é previsto, inclusive, no direito internacional. Soberania nacional, defender as instituições brasileiras. Deputado, só deixa uma brecha aqui para ter uma fala do vereador Thiago Schneider e também depois ali do Flávio Almeida, assessor do deputado Zé Nunes, e depois eu só encerro contigo. Eu tenho 2 questionamentos para encerrar ali a nossa conversa, a nossa entrevista. Vereador Charles, então, nos fale de receber, então, na data de hoje, aí, o deputado federal Alexandre Lindemeyer, nos relate uma fala também tua aí para os ouvintes da Bonfim FM. Boa noite, Dionis. Boa noite às pessoas que estão nos ouvindo pela Bonfim FM. Eu fico muito feliz pela presença do deputado Alexandre Lindemeyer, que é um grande parceiro que já vem desde o início do mandato ajudando o município de Morro Redondo, atendendo algumas demandas, tanto minha como vereador, como do Flávio Almeida, os demais colegas de Partido dos Trabalhadores aqui do município de Morro Redondo. Então, hoje foi para nós ter esse diálogo com a diretoria, né, com os gestores do hospital, aqui Dr. Ernesto Maurício Arnott, né, que vem passando por um momento de dificuldade, vem com atrasos de pagamentos de salários dos profissionais, que vem exercendo um excelente trabalho, né, tanto para a nossa comunidade de Morro Redondo, como para as cidades vizinhas, né, Cerrito, Canguçu, Pelotas, né, no interior, né, de Capão do Leão. Então, para ter essa noção de como está, né, tendo esse momento, né, dificuldade do hospital, que ele está destinando, né, 100 mil reais para o hospital. Estamos no aguardo para ter essa liberação o quanto antes, né. O deputado reforçou também dessa importância, que vai tentar o diálogo. E como você perguntou também para o deputado, referente aos 100 mil que o deputado Zé Nunes, deputado estadual, também destinou, acatando uma demanda nossa, né, deputado Zé Nunes. Então, até todos os dias eu venho conversando com a chefe de gabinete do deputado Zé Nunes, a Joyce, o deputado Zé Nunes também, então cobrando, né, de agilidade, né, do Estado de poder fazer esse pagamento. Hoje de manhã estive reunido junto com a Joyce, então já teve mais passos, né, evoluídos, mas a perspectiva é da semana que vem de ter essa liberação, né, de ter esse pagamento. Até anunciamos hoje também, mas vou continuar acompanhando, fazendo a cobrança junto ao deputado Zé Nunes, para que ele possa continuar nessa persistência para contribuir e ter esse recurso para ajudar nos pagamentos dos salários. O deputado Alexandre Lindemeyer, já no ano passado, já veio recurso para contribuir com reformas e construção de praças aqui do município de Morro Redondo. A Praça Frederico Bertoldo Kroloff, aqui na Rua do Salso. Então, foi uma demanda que eu conversei junto com a diretora da escola infantil, Darcy Marques Adams, né, e com alguns professores, porque nós temos aqui essa creche e o espaço é pequeno para ter, né, brinquedos, né, ter área de lazer. Então, por isso, dessa praça
né, ter esses brinquedos, a própria quadra de futebol, mas principalmente os brinquedos voltados para a etapa creche, né, então atendendo. Deputado, também esse recurso vai ser muito importante, porque é uma rua que não tem saída, então já está projetado no projeto uma área de retorno. Também tinha um problema muito grande de drenagem, que aí através de emenda impositiva minha, eu destinei para a compra de canos, e a Prefeitura então já fez a execução dessa ação, porque essa água escoava, infelizmente, e invadia as propriedades, então acabava alagando, né, a casa de alguns moradores, então agora foi concluído. 90 mil já também destinado pelo deputado Alexandre, foi para praças, para contemplar os quilombolas, e também a Afonso Pedrosauli Filho, que é a nossa Seta Cavalo, né? Duas regiões aí também que não tem nenhuma área de lazer, então importantíssimo essa destinação. Esses recursos já estão na Prefeitura, então já foram feita a licitação, então estamos aguardando então a empresa fazer a execução. Mas então são demandas muito importantes, né? Então frisar que o deputado Zé Nunes e o Alexandre são parceiros e muito vêm ajudando o município, e vamos construindo cada vez mais, né? Agradeço então, vereador Charles. A gente sabe que o deputado também tem agenda e é corrido, né? Esteve na cidade ali de Canguçu, Erval, ali, né? Na festa do colono e motorista. O assessor do deputado Zé Nunes, o Flávio Almeida, e o Zé, que tem a parceria com o Alexandre, a região que no mandato passado só tinha um deputado federal, e agora tem 2 deputados federal aqui nessa legislatura. São 31, mas só 2 da região, né? Era bom que tivesse mais deputados, né? Que cada um tem uma quantia boa, né, de recursos. Flávio, então, nos conte desse trabalho que está sendo trabalhar com o Zé e também com o Alexandre. Jones, é uma alegria grande aí falar na Rádio Bonfim para todos os moradores do município de Morro Redondo, e agradecer a presença aqui do nosso deputado Alexandre, que é um parceiro nosso, né? Um parceiro botando recursos para o nosso município, com a sua equipe, com o Paulinho, o Gilmar, o Diogo acompanhando. E nós, né, estávamos lá em Canguçu na festa Erval, eu, o companheiro Alexandre e o Zé, e a equipe de assessoria, viemos junto, né? Viemos junto na viagem até aqui, conversando, trocando ideia, né? E é importante, né, nós ter um deputado como o Alexandre, né, da nossa região, e com compromisso de colocar recursos no nosso município. Porque é importante, além de ser da nossa região, um deputado que está presente, que vem colocar recursos para nós, né? É igual o Zé Nunes. Nós temos o Zé Nunes, um deputado estadual, com uma presença muito forte, além de ser daqui da região, uma presença muito forte no nosso município, colocando também recursos, né? E se inteirando dos assuntos do nosso município. Isso é importante, porque às vezes o deputado ele tem que estar a par daquilo que se passa dentro do município, as necessidades. E temos aí eu, o Charles, trabalhando no nosso município, muito forte, sempre em defesa da comunidade e do povo do Morro Redondo. Sempre foi assim o nosso trabalho, nosso partido organizado para buscar recursos. E quando a gente tem parcerias, como a do Alexandre, um deputado que também tem esse compromisso com a região sul aqui, e interessa vir aqui conversar com as pessoas e ver as necessidades da comunidade, e de igual forma o deputado Zé Nunes, um parceiro que, falar do Zé Nunes é muito fácil, é um cara que é daqui, ele é de São Lourenço, mas é como se fosse do Morro Redondo, sempre colocando recursos, tendo junto aqui na comunidade, colocando recursos para nós. E é uma alegria grande eu estar trabalhando com o Zé Nunes hoje, um deputado que me convidou para essa missão de trabalhar e representar ele na região sul aqui, do estado do Rio Grande do Sul, trabalhando com ele. E é muito importante a gente ter o Alexandre aqui no nosso município. Refriso bem, foi importante hoje nós fazer essa reunião ali no hospital, porque a gente sabe que o hospital vem passando por um momento muito difícil, conturbado, né? E tu sabe que tem muita conversa para cá e para lá, né? E o importante sempre é a gente ir conversar com a instituição, saber qual é o problema que tem, conversar diretamente com a diretoria do hospital, porque a gente sabe que o problema de saúde é um problema sério, né? A saúde é cara, não é fácil, é complexa, é complicada. Então acho que foi importante a nossa visita ali, a conversa do deputado com a diretoria do hospital. Nós também conversamos ali, eu e o Thiago junto, conversando, trocando ideia, para tomar parte do que está acontecendo, conversando direto com a diretoria do hospital. E realmente é uma situação bem delicada, bem complexa, mas é uma luta boa, porque nós temos que lutar para ter saúde, né? Quem é que não precisa de um hospital para ser atendido? Então eu acho que todo mundo tem que se unir nesse momento e buscar esforço para tentar colocar recursos para ajudar, né? Que não está ajudando o hospital, nós estamos ajudando a comunidade do município de Morro Redondo e a região, colocando recursos para ajudar o povo. Então eu acho que é importante nós nos unirmos nessa luta aí para tentar ajudar e viabilizar, né,
o hospital do município e ajudar as pessoas, porque saúde, todo mundo precisa, né? Isso é importante, a união para tentar buscar melhorias para isso, que não é fácil, é complexo, é difícil, porque é muito cara a saúde. Mas o nosso papel, qual é o nosso papel? É correr atrás de recurso e colocar aqui para ajudar as pessoas. Esse é o nosso papel. O papel nosso, quem administra é a diretoria do hospital. Nós temos compromisso de correr atrás, junto com o Alexandre, junto com o Zé Nunes, com os outros deputados nossos que nós temos, no nosso partido. É assim, e eu acho que é bom também os outros partidos se organizar e correr atrás de recursos. Colocar recursos, lutar com as suas lideranças, que nós temos lideranças de deputados, para tentar ajudar, que é um tema tão delicado e que tão necessário para nós, que é a saúde. A saúde, quem é que não precisa de um atendimento de saúde? Todos nós precisamos. Temos que nos unir nessa luta, nessa pauta, que é essencial para nós. Agradeço a participação do vereador Charles e também do Flávio, assessor do Zé Nunes. E, deputado, a gente sabe também, antes de eu fazer a última pergunta depois, que é num cenário que eu vou fazer um cenário para você poder trazer alguma coisa do que está projetando, já pensando no ano que vem. Uma questão assim, o que você vê? O ano passado o Estado enfrentou o problema das enchentes. A agricultura sofreu enormes prejuízos. E se discute muito a securitização, questão das dívidas deles, algum auxílio. O que você vê em conversa com o presidente Lula, com os ministérios, de poder trazer alguma ajuda, uma solução aí para essa situação? A gente vê agricultores que fazem o tratoraço, o protesto, né? Reivindicando, né, essas questões, de ter uma negociação, né, nessas questões de algum fator que possa, né, ajudar, né? Mas é importante o deputado também trazer o posicionamento do governo, o que o governo está planejando. Uma pergunta que eu te faço, quanto tempo eu tenho ainda de fala, só para eu dosar minha manifestação? Não, se conseguir dentro dos 3, 4 minutos, aí... Bom, objetivamente o que a gente tem que dizer é que nesse momento a gente tem uma disputa muito clara. O Brasil está com uma proposta de justiça social, de justiça tributária sem precedentes. A posição do governo federal é de zerar o imposto de renda de todos os trabalhadores, todos aqueles que têm renda até R$5.000, zero de imposto de renda, cobrar de 5.001 até R$7.000 alíquotas diferenciadas, sendo que o relator do projeto está propondo até R$7.350 com alíquotas diferenciadas, e se propõe o governo para isentar esses 10 milhões de brasileiros, cobrar de 141 mil brasileiros que ganham mais de 1 milhão por ano, para poderem pagar de 1 a 10% para compensar essa diferença. Mais do que isso, o governo federal se propõe a cobrar a questão de aumento de imposto no que diz respeito às bets, jogos, que hoje são tributados em 12%, passariam a ser tributados em 18% sobre o seu faturamento, sobre o seu lucro, cobrar dos bancos, e quando digo cobrar dos bancos, digo também cobrar dos bilionários, começar a cobrar sobre as letras de câmbio, né, fazer cobrança sobre lucros e dividendos, que hoje é 0%. Não tem precedente no Brasil, no país, algo similar, onde se tem investimentos que simplesmente quanto mais alto está a taxa Selic, mais tu me incentiva a eu fazer um depósito de renda fixa, onde eu só vou ter ganho, não tem nenhum imposto. É melhor ficar de braço cruzado em casa, não invisto dinheiro na produção, né, e trouxa é de quem investe, porque é mais negócio ficar na especulação, que é mais garantido lá com renda fixa. Isso é a proposta que o governo está querendo mudar. O andar de cima pagar um imposto e o andar de baixo ter isenção. Isenção significa dizer que mais dinheiro no bolso vai ficar para as pessoas investir na alimentação, no vestuário, no lazer. É mais circulação de dinheiro no bar, no restaurante, na feira, no supermercado. Isso tudo, na cultura, é justiça tributária. Com relação à questão da securitização, e aí isso que eu te respondi em relação também ao IOF, que a base que nós temos dentro do Congresso, ela representa, na sua maioria,
interesses dos grandes, seja da indústria ou seja da agricultura extensivista. Então isso é importante dizer. Quando o Supremo dá a decisão que deu, que é uma decisão ainda monocrática, está dizendo que houve uma invasão de competência por parte do Congresso em relação a uma questão de natureza tributária cuja competência era exclusiva do governo federal. Então tem esse debate, mas eu sou daqueles que defende o IOF. Com relação à questão da securitização, não é uma questão de, por acaso, eu, por exemplo, votei contra. Votei contra porque nós estamos falando em 30 bilhões de reais que saem do fundo social. Fundo social esse cuja destinação é para investir naquele povo mais pobre, que é para investir em habitação, investimento em infraestrutura, para melhorar a vida da população mais pobre. O que nós estamos vendo dentro desse processo de securitização que é proposto pelo Reis é da isenção de 1,5 milhão no mínimo, tá? Tem a questão por CPF, 10 milhões por CPF, não está alcançando a questão do agricultor familiar, do mais pobre. E mais, nós não estamos falando de dívida dos problemas que aconteceram agora, é dívida de 4, 5 anos atrás. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma outra discussão. Talvez tenha que discutir o modelo, porque o modelo está complexo. Nós tivemos no Rio Grande do Sul 10 anos, nos últimos 10 anos, 5 secas, 3 grandes cheias em últimos 10 anos, sendo que o governo federal só no ano passado botou 112 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Botou 6 bilhões e meio para fins de infraestrutura, agora está depositado no final do ano para infraestrutura na região da Grande Porto Alegre. Isentou, suspendeu dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Diminuiu taxa de juros, isso gerando o tal do Funrigs, que hoje é exatamente o recurso destinado para recuperação do Rio Grande do Sul. Nunca se investiu tanto na indústria do Rio Grande do Sul, tanto é que o nosso PIB, que era o menor do país, tinha caído de 7% para 2%, nesse ano que passou foi a 4,6% de PIB, de economia, né? Então eu quero dizer, com relação à questão da securitização, da forma como foi proposta, é um escândalo, né? Não é quem quer resolver o problema do agricultor, é para passar boiada. Nós temos que ter, e aí tem a discussão que precisa ser feita com o MAPA e com o MDA, né? No sentido de encontrar alternativas para aqueles que realmente estão na linha de frente de produção, e não naqueles que simplesmente querem aproveitar uma oportunidade, tá? Num momento de crise de muitos, né? E que a gente precisa ter esse olhar, porque não nos interessa a quebradeira, porque quando eu digo o modelo que tá ruim, é porque quem ganha muitas vezes é banco, é quem vende o herbicida, quem vende o glifosato, vende esse troço todo, quem vende equipamentos, e o produtor fica na instabilidade. Tem um ano, soja, por exemplo, soja é commodity, esse ano está ruim, né? Ainda mais com os problemas. O fumo foi bem, a carne do porco foi bem, o leite melhorou. Agora, então, dentro desse contexto, securitização, sou contra, sem abrir mão de que haja permanente busca de alternativas de diálogo via MAPA, mas não numa visão de tirar do dinheiro que é do fundo social, que é focado naquela população que é de renda baixa, para jogar para os grandão, tá? É isso. Deputado, para encerrar, a gente já pode ter um pitaco assim, brevezinho, rapidinho, porque eu sei que tem compromisso, mas a gente tem o espaço na emissora sempre aberto a todos os partidos, e é importante saber, e vir a conhecimento, o senhor teve uns pontos que as pessoas têm questionamento e dúvidas, né? É importante vocês convivem lá em Brasília, de poder explicar, né, os prós e contras dos projetos, o que tem que mudar. O senhor falou das negociações, tem que se ter com os ministérios e ver
nessa parte da securitização, né? Tem essa questão do IOF, também o senhor trouxe dados, o que vai refletir na população, mas é importante assim, ó, já pensando que o ano que vem é um ano que vai ser um ano eleitoral, pré-candidaturas. No teu caso, vai novamente para pré-candidato a deputado federal, tem essa dobradinha na região com pré-candidato a deputado Zé Nunes, não sei se o Zé Nunes também vai nessa mesma lógica. Nível de Estado, governador, pré-candidato a governo do Estado, o último nome que foi, é um nome cotado, Edgar Preto, né? Ou se tem outro nome, Senado, e a nível federal, a questão do Lula, se o Lula é o nome ainda, pré-candidato à reeleição. E é importante você trazer isso até para o cenário, até para a população saber o que vocês estão trabalhando. Eu sei que tem um mandato ainda, tem praticamente menos de meio ano ainda, mais um ano do ano que vem, mas é uma questão porque já em março do ano que vem já começa a caminhada. Bom, primeiro, antes de te responder, eu ressalto, por exemplo, a questão do Proagro, que envolve principalmente a agricultura familiar. O Proagro, ele foi fruto de uma ampla negociação, segundo que todo o setor que defende a pauta diz que toda a negociação que foi construída está excelente. Com relação ao que tu me perguntas, eu te diria assim, primeiro, estou pré-candidato sim à reeleição como deputado federal. Faço referência ao fato de que, como tu disseste, de todos os deputados federais que nós temos no Rio Grande do Sul, 2 federais são aqui da região. É uma baixa representatividade, nós não podemos abrir mão dessa representatividade. Eu fui, depois, se eu for considerar a cidade da minha cidade natal, eu sou o deputado federal que foi eleito depois de 30 anos sem a cidade ter um deputado federal. A região são poucos, né? Então vamos continuar nessa luta. Com relação à questão do governo do estado, nós temos alguns nomes colocados, evidentemente, o Edgar Preto ficou a dos 2.400 votos de chegar no segundo turno. O Edgar Preto hoje é um nome que é referência, está reconstruindo a Conab, evidentemente com apoio e determinação do presidente Lula, mas está fazendo um trabalho de excelência na Conab, reconstruindo a Conab, inclusive, para que ela possa ter estoques. Estamos trabalhando ali com a questão do PAA, está passando por dentro também da participação da Conab na aquisição de alimentos. Tem muita coisa boa ali, o Edgar sempre trabalhou com muito empenho, é uma pessoa que é respeitadíssima no meio da política, então é um grande nome. Fora disso, o deputado Pimenta, que hoje é deputado federal, foi ministro recentemente, fez um trabalho extraordinário nesse período da reconstrução do nosso estado. Não é um efeito climático que colocado entre os 10 no mundo, com as catástrofes climáticas, né? E ele estava na linha de frente representando o governo federal com toda a sua equipe e trazendo para cá investimentos de grande monta, onde nós estivemos todos juntos somando esforços para que isso pudesse acontecer. É um grande nome também, que pode estar tanto um como o outro, tanto ao governo do estado, ao Senado. Tem uma posição que pelo menos o senador Paim entende que não estará disputando novamente, depois de 40 anos na vida pública, mas é um gigante o Paim, a gente lamenta, mas é uma decisão que a gente tem que respeitar. Tem outros nomes que hoje ainda não filiado ao PT, mas que pode estar sendo filiado ao PT ou algum outro partido do campo, né? Mas que é a Manuela Dávila. Estou só mencionando algumas hipóteses, né? Então, eu diria que o PT vai com força no ano que vem, com Lula candidato à presidência, que eu quero dizer uma coisa, o Lula, às vezes eu fico até encabulado, eu estou com 61 anos, tá? E às vezes eu, nessa correria para lá, para cá, e às vezes a gente dorme mal e come mal e vai para lá e tal, e às vezes eu começo a reclamar da vida. E aí depois eu fico parado pensando, deixa de reclamar, o Lula acorda às 5 horas da manhã para fazer academia, tá? O Lula tá muito melhor do que tu, em forma, eu tô meio obeso, tô meio gordo, tenho que diminuir, tenho que me reeducar, tenho que fazer ginástica, enfim. E o Lula está muito bem, obrigado, vai nos representar. Cada fala do Lula que eu escuto, ele vai falar a mesma coisa que eu já escutei da outra vez. Sempre vem
uma fala com muito conteúdo. Não é por acaso que hoje o Brasil voltou a ser uma referência mundial, respeitadíssimo. Não é por acaso que ele coordenou o G20, não é por acaso que hoje é o presidente do Mercosul, não é por acaso que recebeu o título honoris causa, doutor honoris causa em Paris. Isso aí é um cara que hoje é referência mundial na questão de defesa da humanidade. É um cara que bateu de frente e não silenciou, não deixou na invisibilidade mais de 50 mil assassinatos que ocorreram na faixa de Gaza. E eu não estou defendendo aqui Hamas, eu estou defendendo o povo palestino, que são crianças, idosos, coisa tal, que não tem nada a ver com o Hamas e que estão ali no meio sendo dizimados. É um extermínio de um povo que o mundo está assistindo meio de forma silenciosa. O Lula não, o Lula se posicionou. Enfim, eu penso que o Lula vai com muita força para o ano que vem e fazendo uma defesa da nossa soberania, defesa do nosso país e, acima de tudo, também defendendo políticas como de justiça tributária, que eu espero que seja aprovada, que vai ser uma mudança muito importante num país que normalmente sempre taxou os pobres, a renda mais baixa, e isentou os ricos. Um país que hoje está entre as 10 maiores economias do mundo e, infelizmente, ainda se coloca entre os 10 países com maior desigualdade, muito embora a gente tenha melhorado a renda e assim por diante. Então, seguimos firmes nessa caminhada. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que me deu para eu poder me comunicar, conversar com a população do Morro Redondo e região, e agradecer mais uma vez a acolhida que o Charles me dá, que o Flávio me dá, e principalmente a tua esposa aqui. Estou sendo recebido na tua casa com bom chimarrão, com bolachinha e assim por diante. Obrigado pela oportunidade. A gente agradece o deputado federal Alexandre Lindemeyer, também agradeço o convite do vereador Charles Schneider, também do assessor do Zé Nunes, o Flávio Almeida. A oportunidade a gente teve, né, de conversar com o deputado, além de falar das coisas do município, mas a gente sabe que o que acontece em Porto Alegre e Brasília interessa a nós. Seja gostar ou não do partido que está lá à frente do governo, isso faz parte. Mas é importante ter os dois lados, ter a versão, o porquê que está acontecendo tal polêmica, tal questionamento, né? E deixo o espaço à disposição, e quando tiver novidades dos assuntos que ligam o nosso Morro Redondo, possa usar o programa que a gente tem à disposição. Obrigado, e fico com um compromisso contigo. Vou mandar um abraço para o Celestrino. E já vai ao vivo pelo rádio, né? Depois a gente vai colocar também no canal do YouTube a entrevista, né? Mas é isso aí. Um forte abraço com informações do Jones Forlan no programa Alô, Alô, Morro Redondo.